E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos escutar e analisar a música Grândola Vila Morena, versão da banda 365, obra do Paz 3, beleza? É o seguinte, essa música tem um contexto histórico muito grande, essa música ela tem um contexto muito rico em informações, então vamos tentar aqui anotar o máximo de coisas e tentar colocar tudo no papel e extrair o máximo que a gente puder dessa música, beleza? Para começar, é bom a gente saber que essa música é uma versão, é um cover, né? Feito pela banda 365, mas a música original é de Zeca Afonso, um compositor português de Portugal. Ela foi composta em 1971, pelo Zeca Afonso. Ele compôs essa música quando ele visitou a cidade de Grândola, né? Daí o nome Grândola Vila Morena. Na cidade de Grândola, ele, enfim, sentiu esse espírito de fraternidade que ele fala na música, um espírito de irmandade. E ele coloca isso dentro realmente da música, né? Só que essa música ela tomou um rumo, né? Ela tomou criou-se um tamanho muito maior do que o compositor previa, né? A música ela virou uma música de protesto, né? A música ela se tornou um símbolo da Revolução de 25 de abril de 1974. Essa revolução derrubou a ditadura do Estado Novo, que já reinava, né? Que já se estendia ali por 41 anos. Ela foi o sinal para os revolucionários agirem, certo? Vamos dar uma escutada aqui na versão original do Zeca Afonso e depois nós vamos ouvir a versão da banda 365 e aí se aprofundar um pouquinho mais nessa história da Revolução, certo? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena. Eu quero que vocês pausem esse vídeo aqui agora e vão escutar a versão completa, tanto da música do Zeca Afonso, a versão dele, quanto a versão da banda 365, beleza? E aí vocês vão anotar no caderno as ideias que vocês tiverem, certo? O que vier na cabeça de vocês, vão anotando no caderno e a gente vai analisando, né? A gente vai comparando o que eu for falando com as anotações de vocês, beleza? Fiquem com essas ideias aí, nós vamos voltar nelas depois, beleza? Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico de Portugal. Portugal ela vivia, né, numa ditadura desde uma promulgação de uma Constituição, que é a Constituição de 1933, que instituiu o Estado Novo, né, que foi aquilo que eu tinha falado anteriormente. O Estado Novo foi um regime, tá? Não foi um Estado democrático de direito, foi um regime militar, autoritário, conservador, nacionalista, corporativista de Estado e de inspiração fascista, né? Parcialmente católico, parcialmente tradicionalista e, mais importante, ele foi um regime colonialista. O regime do Estado Novo ainda mantinha colônias em Angola,
mantinha colônias na Guiné-Bissau e mantinha colônias em Moçambique, né? Foram as últimas colônias da África. Então eles manteram por muito tempo essas colônias. Em 1961 iniciou-se então a chamada Guerra Colonial Portuguesa, né? Esses 3 países que eu falei, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, começaram a ter movimentos, né? Movimentos dentro dos seus próprios países para se libertarem do colonialismo português. E o Estado Novo, Portugal, naquela época, teve que lutar. Então, em 1961, o Estado Novo dispendiou, né? Ele teve que pegar suas forças armadas e levar para os países que estavam sendo mantidos como colônia, né? Dentro desses países ocorreram essas guerras. Então, assim, não foi um período muito legal nem para Portugal, nem para as colônias. Então, com essas forças de libertação do colonialismo que estavam acontecendo ali nas colônias de Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, a ditadura em Portugal começou a ficar enfraquecida, porque eles tinham que mandar tanto forças quanto dinheiro, recursos para essa guerra colonial, né? Então essa guerra entre as forças armadas portuguesas e as forças de libertação das colônias, né, desgastou bastante a ditadura de Portugal, porque eles tinham que mandar recursos, eles tinham que mandar forças, né, eles tinham que mandar exército para lá. Então desgastou muito o Estado Novo naquele momento. Então foi nesse crescente descontentamento da população de Portugal com o regime, não só com decisões econômicas e esse problema da guerra, né, que o Estado Novo foi começando a se desgastar e forças foram começando a surgir, né, para derrubar esse regime ditatorial. Então, os militares que não concordavam com a guerra colonial formaram então a MFA, Movimento das Forças Armadas. Esse movimento foi um movimento militar majoritariamente de esquerda, o que é interessante a gente pontuar. Esse movimento teve grande adesão de grande parte da população, certo? E junto deram início aos planos para a tomada de poder, correto? Então, os militares que não estavam contentes com o que estava acontecendo na guerra colonial e com os rumos que Portugal estava tomando, eles começam a formar grupos, né? E esse grupo se chama MFA, o Movimento das Forças Armadas, que vai começar a falar, ok, esse regime não está legal, nós estamos gostando do rumo que Portugal está tomando, né? E todo o mundo já tinha, né? Nenhuma parte do mundo mantinha colônias na África, certo? Era só Portugal, então tinha uma pressão mundial da ONU, inclusive, para que Portugal libertasse essas colônias, iniciasse o processo de libertação, mas Portugal, dentro do regime do Estado Novo, não queria, certo? Então, tinha uma pressão tanto externa quanto interna para que essa guerra fosse terminada. Então, essa guerra colonial foi o grande impulsionador da revolução que ia acontecer. Então todo esse movimento, né, do movimento das Forças Armadas, a MFA, deram início aos planos de tomada do poder que culminaram na Revolução de 25 de abril de 1974, também conhecido como a Revolução dos Cravos. Vocês podem pesquisar por esses 2 nomes e vocês vão achar. Inclusive, encorajo muito vocês a irem procurar, tá? Eu tô fazendo só um resumo aqui de tudo, certo? Mas encorajo muito vocês aí pesquisarem e saberem por conta própria. A Revolução dos Cravos coloca fim à ditadura de 41 anos do Estado Novo, no dia 25 de abril de 1974. A Revolução tinha 2 sinais. O primeiro sinal era a música E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, certo? Que seria transmitido às 22 horas, 45 minutos do dia 24 de abril de 1974. Com esse sinal, todos ficariam a postos, prontos para a Revolução e esperando o segundo sinal. E o segundo sinal é a música que nós estamos analisando aqui. O segundo sinal para iniciar a Revolução veio à meia-noite, 20 minutos e 18 segundos exatamente, transmitida via rádio do dia 25 de abril com a música Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso. Então a Revolução ocorre no dia 25 de abril, o sinal dado pela música Grândola, Vila Morena, os revolucionários vão para as ruas, então derrubam
o regime ditatorial. Então a música não foi concebida originalmente como música de protesto. O compositor compôs a música elogiando a cidade de Grândola, que ele visitou ali em 1971, mas a música ela virou um símbolo da luta contra ditaduras, da luta contra o fascismo, e ficou mundialmente famosa. Tão famosa que existem dezenas de versões, tanto de grupos que fazem só versões vocais, né, para coral ou voz solo, certo? Ou para bandas, tem versões reggae, tem versões funk e tem versão punk. A versão Grândola Vila Morena da banda 365 tem inspiração direta do punk rock. A versão de Grândola Vila Morena da banda foi lançada no seu álbum 365, lançado em 1987, com guitarras distorcidas, bateria agressiva e vocais rasgados. O estilo da banda sempre foi o punk rock, um gênero musical marcado pela agressividade instrumental e lírica também, trazendo confronto às normas sociais, normas políticas, às instituições militares, questionando autoridades monárquicas e governamentais. Eu não conseguirei explicar o punk rock aqui, né, apenas em um vídeo, mas deixo com vocês algumas indicações de músicas dentro desse gênero para que possam, né, ter uma compreensão maior sobre esse tema e sobre esse movimento, o que foi o punk rock, certo? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, a gente vai escutar para a gente entender um pouco da estética sonora, da identidade sonora do punk rock. Então vamos passear um pouquinho aqui nos instrumentos do punk rock, vamos escutar agora a guitarra. 1, 2, 3, 4. Agora vamos escutar um pouquinho da bateria. Escutem agora o baixo. Agora vamos voltar um pouquinho na versão punk da Grândola Vila Morena, da banda 365, e vamos tentar encontrar as similaridades que a gente escutou nos exemplos do punk aí atrás. Grândola, Vila Morena, terra da
tá aí toda a estética sonora do punk, né? Um gênero de rebelião, um gênero de revolução, de revolta contra o status quo, aliado à melodia e à letra, né? Que embalaram a Revolução dos Cravos. Então, punk, Revolução dos Cravos, Grândola Vila Morena, tudo casou direitinho. Escutem as músicas, tanto Grândola Vila Morena na versão do Zeca Afonso, quanto na versão da banda 365, escutem tudo na íntegra, certo? Convido vocês a também escutarem os exemplos que eu coloquei aqui no vídeo. Vou deixar tudo linkado na descrição. Todos esses exemplos e mais algumas indicações de punk para vocês escutarem. Porque assim, a gente não pode simplesmente tocar a superfície de um assunto, né, e nos dar por satisfeitos. Precisamos ir um pouco mais fundo, sair desse conhecimento raso e do senso comum, certo? Então procurem, pesquisem, vão atrás de mais exemplos, tentem entender o máximo possível, né, na medida do possível, entenderem o que significou o movimento punk e o que ele representa nos dias de hoje. É isso aí, valeu!